No ar. Boa tarde, galera. Boa noite. De onde vocês estiverem. Aqui é o Tricolor em Debate. Nosso primeiro programa, não um programa em si, mas é a primeira conversa que a gente tem aqui diretamente de San Diego, na Califórnia. O Rodrigo de Uberlândia, para a gente falar do São Paulo. Nós éramos o Corujão Tricolor. Hoje somos o Tricolor em Debate. Vai ter muita coisa bacana para vocês acompanharem a gente aqui. Nós vamos começar os programas toda sexta-feira, antes dos jogos do final de semana, e depois toda segunda-feira após os jogos. Vamos explicar como é que funciona aqui. Rodrigo, fica à vontade. A nossa ideia é a seguinte. No passado a gente fazia os programas logo após a partida. E após a partida as coisas ainda não estavam, a polêmica, as notícias, as entrevistas ainda não estavam apresentadas. Então a gente deixou para o dia seguinte, para a gente acompanhar toda a repercussão da partida e da desgraça que é o São Paulo hoje. E durante a semana, provavelmente vai ter jogo de meio de semana. Quando não tiver, de qualquer maneira, a gente tem o programa na sexta, com o Fábio e com o Carlão, que hoje não estão com a gente, porque é um vídeo curto. Na sexta-feira, vale lembrar, depois do jogo com o Atlético Mineiro, no dia 14. É isso, Rodrigo? O jogo é no dia 13, né? Na quinta? Na quinta-feira o jogo. Estaremos lá, estaremos aqui para comentar o jogo do Atlético Mineiro, um jogo antes da Copa América, para falar da desgraça que está o São Paulo. Rodrigo, boa noite. No Brasil são 9h30 aí, né? Boa noite, boa tarde aqui. Bem-vindo, né? O nosso novo grupo aqui, a gente está muito animado. O Corujão virou o Tricolor em Debate. Vai ter muita coisa bacana pra gente discutir. Como vocês podem ver aí, já tem até o PowerPoint. Rodrigo. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí, pessoal do Tricolor em Debate, por me convidar aí para esse projeto. Completando o que o Texas disse, né, a oportunidade de trabalhar nesse desafio veio porque é um grupo o Tricolor em Debate é um grupo que não tem lado político no São Paulo, ele não é situação, ele não é oposição. Nosso lado político é o São Paulo Futebol Clube, né? Nós não somos fã-clube de diretor-presidente, de diretor de futebol, nós não temos fã-clube de jogador e muito menos de treinador. O que a gente quer é o São Paulo campeão, independente de quem jogue, treine ou dirija. A gente quer uma gestão sólida e que garanta ao torcedor são paulino as alegrias que a gente teve no passado, né? Durante a Copa América a gente vai fazer um programa semanal com temas livres. Na sexta-feira vai ser o primeiro pós-jogo que a gente vai fazer, até porque, completando o que o Texas disse, no calor do jogo, pós-jogo, principalmente ultimamente, tem sido muito difícil, os ânimos ficam muito exaltados, a gente acha que não é o momento de falar sobre essas coisas, né? A gente deixar maturar a partida de futebol. Nesse primeiro programa que a gente está fazendo, a gente tem escutado muito nas redes sociais que o São Paulo é uma máquina de triturar treinadores. E nós, do Tricolor em Debate, a gente preparou um material para dizer que não é bem assim, que a gente pode dizer que o São Paulo é uma máquina de escolher maus treinadores, né? Então, o Texas vai pôr o PowerPoint aí para a gente. Se a gente olhar no primeiro quadrante, a gente separou em técnicos que vieram para o São Paulo com histórico de títulos, né? A gente tem aí o Muricy, que ficou um período aí 2006, 2009, depois 2013, 2015, que era um técnico histórico vencedor. O Juan Carlos Osório divide opiniões, mas era um técnico com histórico vencedor. O Balsa também era um técnico histórico vencedor, e o próprio Cuca agora. Foram 20 técnicos de 2009 a 2019, né? Se a gente somar quem ficou interino aí. Desses 4, na minha análise, né, e eu acho que o Texas também concorda comigo, 20% são caras que a gente pode considerar técnicos que eram de ponta, né? Goste ou não, eram técnicos que vieram para o São Paulo com currículo vencedor.
No quadro aí do meio, a gente tem as apostas que o São Paulo fez. Por várias vezes a gente colocou o Milton Cruz interinamente, botou o Sérgio Baresi, botou o Jardine e depois o Rogério Ceni no seu primeiro trabalho, né? Então 20% desses técnicos foram apostas ou tampa-buraco, que não é a solução para um clube de futebol profissional, né? E a nossa direita em preto é o que é mais escandaloso e que escancara essa nossa opinião de que o São Paulo não é um triturador de técnico, o São Paulo não tem competência para escolher o técnico. Eu não imagino, eu acredito que o torcedor são paulino jamais imagina que o Ricardo Gomes fosse campeão mundial de Libertadores ou campeão brasileiro no São Paulo, não foi em lugar nenhum. O Carpegiani, alguém pode dizer, lá em 80 ganhou com o Flamengo lá, mas foi só, teve uma boa campanha no Bahia, um trabalho regular na seleção paraguaia, mas não teve nada. Adilson Batista segue a mesma regra. O Leão, ele chegou a fazer um trabalho bom em regional, ganhou alguma coisa relevante pelo Santos, mas nunca foi um técnico, foi para a seleção, mas nunca foi um técnico unanimidade. Que na época, de algum tempo atrás, eram aqueles grandes técnicos que a gente chamava, né? Liderados pelo mestre Tele, o Pelé dos técnicos, e posteriormente vieram aí o Filipão, que se queimou no 7-1, Vanderlei Luxemburgo, e todos esses caras aí que fazem parte da história no primeiro time de campeões. Ney Franco nunca mais fez um trabalho, ele não tem a história de um bom trabalho. Paulo Autori ganhou alguma coisa no Botafogo, pegou um time montado no São Paulo, foi campeão mundial, mas nunca performou. Doriva, Ricardo Gomes, de novo voltou. A gente colocou o Pintado, inclusive como interino. Depois a gente veio com Dorival Júnior de novo, um técnico de trabalhos médios a fracos. A gente fez um com o Diego Aguirre, que por sinal foi o melhor técnico do São Paulo aí nesses últimos 3 anos, né, Texas? Vamos dizer assim, né? Oi. A gente teve um primeiro turno muito bom, depois perdeu o vestiário por uma série de questões e acabou sucumbindo. E a gente teve o Wagner Mancini. Então, assim, quase 80% dos técnicos que dirigiram o São Paulo, para aquele torcedor que acompanha o futebol, já era esperado que o resultado não podia ser diferente, né? Não dá para ser campeão com uma lista branca e preta dessa aí, né? Somado a isso, toda a incompetência da direção são paulina, os diretores de futebol que por ali passaram e os elencos que foram montados. Mas não dá para ser campeão, porque a gente, nesses 10 anos, a gente teve 4 técnicos que tinham um histórico um pouco melhor aí que pudesse nos trazer os títulos que a gente tem, né? E uma outra coisa que a gente... você quer completar alguma coisa, Texas? Não, eu acho só impressionante o número, né? Os números. A quantidade de técnicos que o São Paulo teve e o fracasso. Quer dizer, é uma coisa estarrecedora, né, Rodrigo? São... Quantos técnicos aí? Você falou 20, né? 16 de 20, a gente nunca viu um trabalho, vamos dizer assim, de ponta, né? Então um cara que teve uma recorrência, né? Que foi um cara que na carreira performou. Você teve uma curva de Gauss aí de alguns treinadores, como o Paulo Autuori e o Emerson Leão, mas trabalho recorrente bom. À esquerda estão os que conseguiram aí manter alguma regularidade. Não, tá horrível. Realmente é lamentável, é triste ver o São Paulo nessa situação. E uma coisa que a gente tem visto aí nas redes sociais é a questão do elenco. Eu fiz um trabalho aí que nós vamos apresentar no próximo material aí. É o próximo slide, exatamente. Excelente trabalho, olha que coisa... A gente no São Paulo, eu levantei todos os elencos pós 2009. O único elenco que eu encontrei que fosse tão bom quanto esse, ou melhor, foi o nosso elenco de 2015. E aí nós precisamos analisar o seguinte, eu não estou analisando o que o jogador rendeu, tá? A gente falar 4 anos depois o que ele rendeu é muito fácil. E nem o que ele está rendendo hoje. Eu estou falando o que esses caras representam aí de expectativa no futebol brasileiro, né? Nós tínhamos ali o Michel Bastos que não performou, o Paulo Henrique Ganso,
A gente tinha ali o Wesley, que na época a gente chamou de Chapéu. Um ataque com Luiz Fabiano, Alexandre Pato, Allan Kardec, Rogério era o goleiro. Então, assim, foi o time mais... O Michel Bastos, no começo, ele foi muito bem. Lembra? Depois que o caldo virou. Mas no começo ele foi bem. E aí, gente, hoje o Cuca tem o que apenas o técnico de 2015 teve, né? Um grupo que com certeza não é o ideal, mas é muito melhor do que os grupos que outros treinadores tiveram. A gente não pode, mesmo considerando o momento atual do São Paulo, achar que um time que tem Hernanes, Pato, Nené, mesmo o Nené, a gente tendo toda essa crise com ele, Vitor Bueno, né? Os meninos da garotada aí de Cotia, que subiram bem, o próprio Everton, né, que é um jogador que era muito regular, o Tietê, que é um jogador que chegou com muita esperança. Então, se você olhar esse elenco de São Paulo de 2019, ele é um elenco que tem, sim, carências, mas está longe de um elenco que possa aí render 38% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro, né? E uma coisa que o torcedor das antigas do São Paulo sabe da mesma forma que você olhar ali no primeiro material, até quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu sugiro que vocês parem, né? E façam a leitura de quem treinou o São Paulo. Você vai ver não só a variedade de técnicos, mas a variedade de estilos. Ou seja, nunca houve uma filosofia que fosse recorrente, para a gente tentar, ou é um time que propõe o jogo, ou é um time que reativo, ou é um time defensivo. Não teve, a gente teve um monte de moeda jogada no Rio para ver o que sai lá no final. E os elencos foram montados parte do ano por um treinador num estilo e outra parte por um treinador em outro estilo, né? A diretoria interferiu muito. E quem é da história do São Paulo sabe qual é o DNA do São Paulo. Todas as vezes que São Paulo foi campeão, ele tinha um sistema defensivo eficiente, né? Se a gente pegar 92, 93, 2005, a gente tinha um sistema eficiente, laterais com muita qualidade de apoio e com qualidade defensiva. A gente tinha Cafu de um lado e Leonardo de outro. Um pouco antes do Leonardo era o Nelsinho, não era, Texas? Era o Serginho. Serginho, né? Antes do Leonardo, era o Ronaldo Luiz, desculpa. Ronaldo Luiz, perfeito, que salvou várias vezes a bola em cima do gol, né? Os volantes do São Paulo, historicamente, são volantes que, além de uma qualidade de marcação muito eficiente, eles tinham qualidade com a bola nos pés. Vale lembrar aí um time muito menos campeão, que tinha lá Bernardo Silas, né? Fazendo a volância do São Paulo, Pintado e Dinho faziam com muita qualidade, porque o Cafu também ajudava esse trabalho pela direita, né? E posteriormente, em 2005, a gente teve aí o Toninho Cerezo, vamos lembrar do Toninho Cerezo também. Toninho Cerezo, bem lembrado, Mineiro e Josué, né? Hoje a gente não tem. Um camisa 10, a gente teve Pita, teve o terror do Morumbi, Raí, que como jogador foi espetacular, como dirigente é um Reinaldo dirigindo, né? Péssimo dos péssimos, para mim o pior diretor de futebol da história do São Paulo Futebol Clube. Então, no ataque a gente sempre teve qualidade técnica pelos lados do campo. Vamos lembrar aí de Miller, né? Vamos lembrar de Careca como centroavante, vamos lembrar ali Palinha no falso 9 naquela época que o Tele implementou, né? Zé Sérgio, são tantos. O grande Zé Sérgio, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, você também viu. Grande Zé Sérgio. Pouca gente fala dele, né? O Paulo Sérgio, o Zé Sérgio, o Sidney. Uma barbaridade. Então nós temos realmente jogadores de alta qualidade, né? Hoje o São Paulo o São Paulo contrata. O critério é qual empresário que vai dar mais dinheiro no bolso de alguém. Não é o jogador, a qualidade do jogador. Veja o que o São Paulo gastou. Eu estou olhando aqui nesse slide, Rodrigo. Birubiru. Caso de polícia. Everton. O Everton machucou de novo. Quer dizer, Rodrigo, não dá, né? É uma vergonha. E o que eu volto a dizer, assim, o São Paulo precisa olhar para o seu DNA. Quando eu digo, se não é o DNA do passado que vai servir, vamos escolher um DNA, traçar um perfil
escolher um treinador que trabalha com esse perfil e montar um elenco baseado nisso. O pessoal fala hoje no Brasil da questão de continuidade do trabalho. Sim, ele é muito importante, mas desde que o trabalho seja bom, né? Eu, por exemplo, pedi muitas vezes a cabeça do Rogério Ceni, aliás, um dos grandes erros da minha vida aí, porque eu acreditava que Cucas, Felipões, quem mais tem aí? Abelões, seriam treinadores superiores ao Rogério Ceni. Com o passar do tempo, eu estou convicto de que, se não está no mesmo nível, o Rogério Ceni está bem superior, né? E uma das grandes perguntas técnicas que chega a irritar é quando você pede a cabeça do treinador, o pessoal pergunta: ah, mas vai trazer quem? Gente, o São Paulo, como qualquer clube grande do Brasil, não pode ficar refém de treinador, né? A gente tem um trabalho, a gente tem uma história e não é a função do torcedor indicar ninguém. Eu acho que o Leco podia tomar uma atitude um pouco diferente, vestir as sandálias da humildade e convidar o Rogério Ceni para voltar, porque eu entendo que além do Rogério, nós temos aí o Pekerman, que fez um excelente trabalho na seleção colombiana, está desempregado e vem por menos do que o Cuca, né? Porque ele não pegou um trabalho agora na Colômbia por metade do salário do Cuca, porque quis descansar para depois da Copa América. O Rodrigo, o Renato Gaúcho... rapidamente sobre isso, né? Como que o mercado, não só para jogador, como para treinador, na América do Sul, os treinadores e jogadores estrangeiros no mercado sul-americano são mais baratos do que os brasileiros. Muito por conta da empáfia do futebol brasileiro, dos jogadores, da mídia, dos dirigentes, dos treinadores. O jogador, o treinador brasileiro não é um commodity. Ninguém quer treinador brasileiro no mundo. Não existe. Se pegar o treinador argentino, é um sucesso, treinador colombiano, e o jogador brasileiro também está indo por água abaixo. Então, São Paulo tinha que voltar a investir, eu acho, para treinador. O melhor treinador que São Paulo teve nos últimos tempos aí, de novo, é polêmico, né? Foi, em termos de aproveitamento, foi o Osório. Estou falando de aproveitamento, né? Mas o problema do São Paulo é que o São Paulo vai e traz Gonzalo Carneiro, Guizão, essas coisas. Mas se soubesse aproveitar o mercado sul-americano e não fosse a contratação de jogador baseada em qualquer coisa que não seja o critério técnico, além do que também contratação, querem impor o treinador e impor isso para um Osório, para um Balsa, para um Rogério Ceni. Você impor um jogador para ele é muito difícil. Os caras têm as convicções deles, né? Eles vêm de uma outra escola de formação. Nessa lista de nome aí, você pode pensar no Esqueloto, que até bem pouco tempo atrás era muito defendido nas redes sociais. Mas eu vou me ater aí a Rogério Ceni e ao Pekerman. Por quê? Porque eu acredito que, se for para eu ter paciência com alguém de longo prazo, eu prefiro ter com um cara que vai fazer de tudo para colocar o São Paulo no melhor possível. Ou vai morrer tentando. Porque esses treinadores aí que a gente chama de medalhões, esses caras, como Abelão, como o Filipão, esses caras não vão pro sol parar a jogada, não. Cuca, agora pós-infartado, né? Pós-semi-infartado, se é que existe isso, esses caras não vão pro sol dar treino, não. São Paulo hoje precisa de um cara que faça o Reinaldo deixar de ser 110% ruim e ser 105% ruim, porque o São Paulo, o Texas e o torcedor São Paulo não vai contratar. Para comprar o Dineno aí, estão querendo parcelar lá Casas Bahia, estão chorando no joelho do Adriano para ele aceitar ganhar menos. Então esse time vai ser o que está aí e precisa ser extraído ao máximo. E hoje o Cuca teve 5 semanas, uma do intervalo do Campeonato Paulista e as 4 rodadas do Brasileiro inteiras para melhorar o time. O que nós vimos? O time piorou, né? E nesse material agora, vocês vão poder acompanhar com a gente que o Cuca ele tem 38% de aproveitamento. Ele sucedeu a um temporário, né? Eu acho que esse é o termo correto, que é o Mancini, que teve 48,1% de aproveitamento. O Jardim, que nunca treinou ninguém, que era chamado por muitos de um estagiário, 33% de aproveitamento.
O Dorival, chamado de Dorival, 51,6% de aproveitamento, né? O Rogério teve quase 50% de aproveitamento, né? Aí são tempos diferentes, números de jogos diferentes, mas enfim, o Doriva teve 33%, o Ricardo Gomes, com quase a mesma quantidade de jogos, teve 42% de aproveitamento. O Aguirre, que você falou, teve 55,8%. Para você ver, né? Tirou leite de pedra o Aguirre. E foi arrancado a tapa do Morumbi por conta da panela. Que esse é outro problema que nós temos, né, Rodrigo? O São Paulo virou refém de jogador. Você falou, virou refém de técnico, mas também vira refém de jogador, porque não tem comando. O jogador manda no São Paulo. A hora que você vê num jogo o Reinaldo, que não acerta um passe, não acerta um cruzamento, uma falta, um escanteio, ele bate todas as bolas paradas. Todas, ele não acerta nenhuma. Então o São Paulo tem donos. Tem dono. Ninguém, o torcedor não é. Então você tem lá a diretoria, você tem aquela parte daquela comissão, a máfia que tem no CT do São Paulo. E você tem o jogador. O que está fazendo o Reinaldo e o Hudson no São Paulo há tanto tempo, meu Deus do céu? Eu queria até fazer um adendo disso, né? Eu tenho amigos aqui que tweetam, né? Eu não aguento mais ver o Reinaldo e o Hudson jogando, cruzando, né? Mas o cara tá elogiando o Cuca, meu. Como todos os outros treinadores eram elogiados. Então o cara comenta um negócio desse, com todo respeito à opinião alheia, né? Mas, meu, quem escala é o Cuca. Se ele é o treinador que vocês acham que é o ideal para o São Paulo, Reinaldo e Hudson jamais poderiam ser titulares. Ah, mas não tem outro. Tem outro sim, improvisa o Everton pelo lado esquerdo, improvisa igual como tem feito nos últimos jogos o Hudson pelo lado direito, agora vai resolver porque o Adriano deve chegar. Tem que ter uma solução, mas tem aí, volta e meia, o Reinaldo e o Hudson voltam como titulares absolutos do São Paulo, como qualquer treinador. Então, assim, é muito simples a gente falar que nós vamos manter um treinador, novamente, que vai dar 10 dias de folga ou não, porque estão revertendo isso, numa parada de Copa do Mundo. Novamente, está desenhando-se que, baseado nos jogos que a gente viu em setembro, no máximo ele vai cair para chegar outro treinador, para terminar o ano quase chegando no G4, para começar um outro ano. Enfim, quando eu vou no minha TL defender a demissão do Cuca, é para salvar já 2020, Texas e torcedor. Porque 2019, a não ser que a gente receba uma benção muito grande, pensar em título é muito difícil. São Paulo vai fazer uma lista de dispensa muito mais baseada em redução de custos do que visão de planejamento. E quando você fala em título, até dou risada. Eu acho que se o São Paulo jogar o que está jogando, com o trabalho do Cuca, que realmente é ridículo. É ridículo. Não tem como você defender. Quer mandar embora ou não quer mandar embora, é só outra discussão. Ah, tá muito cedo, não tá. Só que o São Paulo, do jeito que tá jogando, não ganha do CSA, não ganha do Bahia, não ganha de ninguém. O São Paulo vai lutar para cair, para não cair, desculpe. Todo mundo, mas tem um monte de time pior que a gente e tudo mais. Ué, tem muito time pior que o CSA? Não sei. Então, assim... Ou acorda, ou vai ficar naquela faixa entre a fim da faixa da Sul-Americana e o rebaixamento. Que é, se eu não me engano, né, Rodrigo? 14º, 15º, 16º. Vai ficar ali. Do jeito que tá jogando hoje, alguém vai me dizer, pode me contradizer do que o São Paulo tá fazendo agora? Pior ataque do campeonato, disparado. Empatou com o último colocado ontem. E outra coisa, Texas, você me fez lembrar de uma coisa que é muito importante, né? O pessoal no São Paulo, o torcedor são paulino, ele fica preso a ídolos do passado, a históricos do passado. O Cuca de 2004 não tem nada a ver com o Cuca de 2019. O Cuca teve um excelente trabalho no Atlético Mineiro com o Ronaldinho Gaúcho carregando literalmente o time. Teve um trabalho no Milionário Palmeiras, né? Mas nesse meio campo aí ele não fez grandes trabalhos. Vem se repetindo no São Paulo. E quando o pessoal fala, vai por quem? Eu já dei a sugestão, basta querer. Tem gente, pode olhar para o mercado sul-americano.
Aquelas pessoas que dizem que a diretoria é uma máquina de moer treinador, não, a diretoria é uma máquina de escolher maus treinadores. Reafirmo que eu acho que é muito importante colocar isso, e não menos importante que isso, Texas, que a gente tem que pôr é o seguinte, eu leio muita gente dizendo que o problema, a gente sabe, não é treinador. Óbvio, a gente sabe que o São Paulo tem um problema de diretor-presidente, mas ele não vai sair. Óbvio que o São Paulo tem um problema de diretor de futebol, mas ele só sai se o Leco quiser sair. Óbvio que o elenco do São Paulo não é um elenco equilibrado, mas é um elenco melhor do que todos os elencos, ou pelo menos tirando aí 2015, todos os elencos de 2009 a 2019. Não pode performar com 38% de jogar a bola que está jogando, não. E por último, o problema do técnico do São Paulo também é técnico hoje, ontem, e se não se mexer vai ser amanhã. Porque nós não conseguimos tirar o Leco. Só o Leco tira o Raí. O São Paulo dificilmente tem grana para se reforçar nesse segundo semestre. Não tem um histórico muito bom de acerto de contratação. Não que tenha que estourar para o técnico, nós precisamos garantir pelo menos uma boa classificação para poder chegar numa fase de Libertadores. E com esse trabalho que eu estou enxergando aí, não acho que dá. E sei que a maior parte daquele que defende o trabalho do Cuca se espelha na capacidade de longo prazo dele de montar time. Só que o São Paulo hoje, pessoal, ele não é aquele time que você tem que plantar e colher. Hoje o São Paulo tem que chegar e colher. O Cuca teve a oportunidade de colher ganhando o Paulista. Se ele não tivesse inventado, como voltou ontem a inventar, Everton Felipe no lugar de Toró, a gente poderia ter sido campeão paulista, ele poderia estar hoje sorrindo, todos nós sorrindo, nem fazendo esse insight de domingo, né? Porque ele teria um tempo maior. Mas hoje quem chega para dirigir no São Paulo, vocês vão me desculpar, tem que chegar colhendo, não é plantar e colher. Tem que colher porque perde o apoio rápido, perde o grupo rápido, a torcida está impaciente. Estamos todos desesperançosos, os grupos de WhatsApp cada vez com menor fluxo, youtubers. Então está todo mundo refém de uma situação desanimadora. E espero eu que essa troca de treinador e essa troca de diretor de futebol pudesse acontecer agora em junho, julho, que eu acho que dificilmente vai acontecer. E somada a essas trocas, um time que tem trocentos preparadores físicos, né? Eu até li um outro canal dizendo isso, trocentos treinador de goleiro, e não tem um goleiro bom. O Volpi tá aí fazendo 3, 4 partidas boas, mas nunca foi uma unanimidade. Quem teve lá antes dele não foi nada. Ter 4, 5 preparador físico, time morto em campo, ter 3 médicos, não sei quantos fisiologistas e todo mundo lesionado, isso aí precisa ser consertado. A gente não aguenta mais, né, Texas? Não, é uma vergonha. A gente fala de treinador, quando eu falo a máfia do CT, esse pessoal que se perpetua, essa história de comissão técnica permanente, esse é um dos grandes problemas do São Paulo. O pessoal se orgulhava, o São Paulo tem uma comissão técnica permanente, o técnico que tem que trazer o auxiliar, e talvez um auxiliar de preparação física. A comissão permanente do São Paulo, técnica permanente do São Paulo, é um desastre. O São Paulo nunca na história do futebol mundial teve tanto jogador lesionado. É um absurdo, é um disparate, é uma vergonha, não pode. E todo mundo continua lá, não acontece nada. Um clube que tem o Reinaldo de capitão e o Hudson de capitão, você vai esperar o quê? Qual que é o padrão do clube? E você vê, cara, os meninos de Cotia, né? A gente tem aí. O São Paulo conseguiu, cara. Vamos falar a real. Tem que mandar a real sempre. O Cuca conseguiu piorar o Antony. O Cuca conseguiu piorar o Toró. O Cuca conseguiu piorar o Luan. É verdade. O trabalho do Cuca, o que o Mancini construiu, o Cuca derrubou. E o que é pior, Texas, meninos de 17 a 21 anos terminam os jogos estourados, mortos. Meninos de 17 a 20 anos mortos. E mais uma coisa, não se posiciona o pato de 9, seu Cuca. Fica o recado pro senhor aí.
O Pato joga pelo lado esquerdo do campo, sempre foi bem pelo lado esquerdo. Mais um recado, seu Cuca. Jogador diferenciado como Antony, não volta para marcar lateral não, seu Cuca. Melhora seus lateral aí, por favor. O Antony tem que jogar na faixa da entrada da área. Jogador diferenciado, de alto poder de decisão, grande capacidade técnica, não joga marcando lateral. Nós precisamos criar um esquema para proteger esse menino que leva a bordoada lá na frente. Esse menino tem que jogar na grande área, assim como o Pato pelo lado esquerdo. Isso para mim é muito claro. Não se põe o Reinaldo para bater falta, ele não acerta cruzamento, como é que ele vai bater falta? Então, na sexta-feira, não percam já com o Carlão, com o Fábio, a gente vai fazer a análise do jogo contra o Atlético Mineiro, né? E a gente, desde já, né, quer agradecer aí quem está assistindo a gente. O Texas vai passar para a gente o nosso Twitter, para vocês seguirem, né? E esse vídeo do YouTube vai ser uma grande oportunidade para vocês seguirem o nosso canal, inscrevendo nele, clicando lá no sininho, porque aqui a gente vai mandar a real mesmo, né? E eu espero que o torcedor não continue pensando que o São Paulo é uma máquina de moer técnico. Não é. O São Paulo é uma máquina de contratar um técnico ruim. Não se apeguem na ideia de que não tem outro. São Paulo precisa resolver o problema. Se não é o Cuca, vamos achar alguém que resolva. Na América do Sul tem. E o São Paulo não tem presidente, não tem diretor de futebol, não tem um elenco equilibrado e também, hoje, não tem técnico. Para a gente hoje contratar jogadores melhores, a gente não está sobrando dinheiro. Tirar o leque é muito difícil e só o raiz só cai com o leque. Então nós precisamos performar melhor no brasileiro. E não dá para contar com que o Cuca vai consertar o que ele não consertou até agora, com as mesmas peças. Vai ganhar um Adriano pela direita e vai ganhar aí talvez um Dineno lá pelo meio, mas o time do São Paulo não cria, não chega, não sabe como agredir o adversário, os caras não sabem o que fazem com a bola, é uma bagunça dentro do campo. Ora, Texas até lembra nos nossos grupos de WhatsApp, o Pato de volante, o Pato marcando o meio campo. Isso não existe, isso não existe. O Reinaldo todo tempo nervosinho, parece que vai jogar boxe, Reinaldo. Vai jogar boxe, quer brigar no futebol, vai jogar boxe, não é futebol, até porque você não tem talento. Deus abençoe de pôr aí no São Paulo. Everton Felipe, por favor, vai fazer um curso de outra profissão liberal. Você não é jogador de futebol, só o Cuca acha você jogador de futebol. Então, galera, obrigado aí pela atenção no dia de hoje. Uma boa semana a todos, né, Texas? E com você, Texas. Bom, de novo, um abraço para todos, um agradecimento. Um abraço especial para o Fabão e para o Carlão, que estarão conosco na sexta-feira. Sexta-feira, provavelmente não com uma vista assim, aqui de San Diego, nós vamos estar, eu já vou estar de volta a Houston. Mas fica importante uma coisa antes da gente encerrar. Primeiro, nosso Twitter, @emdebate, em debate. O nosso canal no YouTube, Tricolor em Debate. Obviamente a gente vai, espalhem, nos ajude a espalhar o canal, que está só no começo. Nós vamos ter também participações especiais, convidados, vai ser bastante dinâmico, vamos ter vídeos aí de curtos. Esse era para ser um vídeo curto, mas como a coisa do São Paulo tá tão assim, a gente se estende. Mas vamos ter vídeos curtos, antes de pré-jogo, pós-jogo, de novo, convidados especiais. E para completar, para finalizar, o São Paulo não é uma máquina de moer técnico, o São Paulo é uma máquina de moer competência. O São Paulo só contrata incompetente, vai do presidente até o roupeiro, conselheiro, enfim. E nós vamos ter programas aí durante esse intervalo da maldita Copa América. Se bem que é o seguinte, esse intervalo não é para os torcedores do São Paulo descansar, porque nem aguenta mais nesse time horroroso. É pra gente. Vamos relaxar. Graças a Deus não vamos sofrer por 3 semanas. Mas o Tricolor em Debate não para. Vamos fazer programas especiais. Um que vai ser bem importante, que vai ser sobre bastidores, sobre contratações. O Rodrigo vai falar bastante sobre isso. Talvez vamos falar um pouco de política, que está fervendo no São Paulo, como sempre. Picaretagem e sacanagens a todo vapor. Agora que vai parar o futebol,
vai piorar. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a todos. Um abraço de novo, Carlão, Fabão, pro Rodrigo, grande abraço. Na sexta-feira tem mais e o Tricolor em Debate vai continuar, como o Rodrigo falou, sem rabo preso e falando a real. Um abraço a todos, saudações tricolores e até sexta-feira. Abraço.